Na última aula, nós falamos sobre organização administrativa, trouxe um quadrinho super resumido com as entidades da indireta. Então, vamos fazer o fechamento da organização administrativa nesta nossa revisão com a seguinte situação. Nós temos a administração pública. A administração pública, nós vimos que pode se organizar de forma direta ou centralizada, onde eu tenho os entes políticos ou entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E também podemos ter a administração pública indireta, ou a administração pública descentralizada. Neste caso, descentralizada administrativamente por outorga, por serviço, técnica ou funcionalmente. Caso em que aparecem as entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Dentro deste grupo aqui, eu não falei na aula passada, mas vou incluir aqui para vocês, estão todas as entidades com natureza correspondente a uma delas. Se eventualmente aparecer uma entidade autárquica, é a autarquia. Se eventualmente aparecer uma empresa pública de outra natureza ou de outro grau, dependendo do autor que você lê, é empresa pública. Então, dentro do que comumente é cobrado, vamos incluir dentro da administração pública indireta, não que sejam novas entidades, mas entidades que já se encontram previamente definidas, só que com detalhes diferentes. Mas a natureza já está aqui. Eu quero relembrar que dentro da indireta nós temos ainda as agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, criadas para regular, organizar, controlar determinado setor. Autarquias em regime especial, logo, pessoas jurídicas de direito público, logo, com as regras que nós vimos ali, obviamente outras específicas para as agências reguladoras, especialmente nos termos da Lei 9986 de 2000. Além das agências reguladoras, nós temos as agências executivas. A agência executiva também não é uma nova entidade. A agência executiva é uma entidade autárquica ou fundacional, entidade autárquica ou fundacional, que recebeu uma qualificação do poder público, do Ministério Supervisor competente, para que alcance certas metas de desempenho nos termos de um contrato de gestão. Então, o Ministério Supervisor, o Ministério que exerce a tutela, o Ministério que exerce o controle finalístico, o Ministério que exerce a supervisão ministerial, prevista lá no artigo 87, parágrafo único, inciso 1º da Constituição, ele poderá, analisando o comportamento daquela autarquia ou daquela fundação, poderá firmar um contrato de gestão com ela, contrato de gestão, dando àquela entidade autárquica ou fundacional uma maior autonomia, nos termos do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, poderá firmar um contrato de gestão com aquela entidade, dando a ela uma maior autonomia gerencial, notadamente, desde que ela tenha elaborado um plano de reestruturação institucional.
um plano estratégico de reestruturação institucional. Firmado este contrato de gestão entre o Ministério Supervisor e a autarquia ou a fundação pública, da sua pasta competente, tendo ela este plano de reestruturação, plano estratégico de reestruturação institucional, o chefe do executivo expede um decreto qualificando aquela entidade como agência executiva, como temos, por exemplo, o Inmetro no Brasil. Então, a agência executiva não é nenhuma nova entidade, já é uma autarquia ou fundação com mera qualificação. É uma autarquia ou uma fundação em regime especial, porque tem regras diferenciadas. Exemplo, maior autonomia. Maior autonomia, como, por exemplo, lá na Lei de Licitações e Contratos, artigo 24, parágrafo 1º, as agências executivas têm um limite de dispensa de licitação maior do que as demais entidades. Além delas, nós temos aqui também as associações públicas. Associações públicas que são os consórcios públicos de direito público, autarquias multifederativas regidas pela Lei 11.107 de 2005, Lei dos Consórcios Públicos, que na forma do artigo 6º, caput, parágrafo 1º, podem ser de direito público, e sendo direito público, serão chamados de associações públicas, que na forma do Código Civil, artigo 41, inciso 4º, parte final, tem natureza de autarquia. Mesma ideia é trazida no artigo 2º, inciso 1º, do Decreto 6.017, de 2007, que regulamenta a Lei dos Consórcios Públicos, que diz que o consórcio público de direito público constitui-se em associação pública de natureza autárquica. Logo, aqui é uma autarquia multifederativa, formada por vários entes da federação, visando a uma gestão associada de serviços públicos. Beleza? Então, basicamente, nós temos isto. Alguns outros autores incluem aqui os consórcios públicos de direito privado, que a própria Lei dos Consórcios Públicos, bem como o seu decreto, eles não trouxeram qualquer destinação em relação aos consórcios públicos de direito público. A lei foi muito clara. Os consórcios públicos de direito público, associações públicas, integram as administrações públicas indiretas dos entes consorciados. Então, todas essas criaturas fazem parte da administração pública indireta, sendo aqui autarquias, autarquias ou fundações e autarquias. Beleza? E o que a gente encontra em comum nas entidades da administração pública, direta ou indireta? São prestadoras de serviços públicos. A ideia essencial da administração pública é esta: é concebida a administração pública para prestar serviço público. Excepcionalmente que a gente vai ter alguém intervindo no domínio econômico. Mas isto que eu apresentei para vocês, a administração pública, é o primeiro setor. É o primeiro setor da economia, o primeiro setor do Estado, como dizem os variados autores. Isto aqui é o chamado primeiro setor. Este primeiro setor é denominado de forma genérica de Estado. O Estado, onde se aloca no primeiro setor, é composto por isso aqui. Assim dizem os autores que trabalham com a setorização. Vem o segundo setor, que obviamente não se confunde com o primeiro, que fora do Estado prestador de serviços públicos, o Estado, vez por outra, passará, descentralizará, delegará a prestação de serviços públicos para outras pessoas. Então, saindo do setor público, eu vou entrar aqui na iniciativa privada.
iniciativa privada. E eu estou no setor privado, agora setor privado, que atua visando ao lucro. Setor privado com fins lucrativos. Setor privado com finalidade lucrativa. Com fins lucrativos. Mas esse setor privado com fins lucrativos será um parceiro da administração pública? Será um parceiro do Estado? Pois estes caras aqui serão contratados para a prestação de serviços públicos. O Estado pode contratar alguém do setor privado para que preste serviço público delegado por ele. Surgem aqui para nós os delegatários de serviços públicos. Surgem aqui para nós os delegatários de serviços públicos. E quais são os delegatários de serviços públicos que comumente conhecemos? Nós temos os concessionários, prestadores de serviços públicos, nós temos os permissionários, prestadores de serviços públicos, e nós temos os autorizatários, prestadores de serviços públicos. Nós sabemos muito bem que concessão de serviço público é um contrato administrativo firmado entre o poder público concedente e uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas para a prestação de um serviço público. Nós sabemos que a permissão de serviço público é um contrato administrativo de adesão, na forma do artigo 40 da Lei de Concessões e Permissões, artigo 40 da Lei 8987 de 95, é um contrato administrativo de adesão firmado entre o poder público concedente e uma pessoa jurídica ou pessoa física para a prestação de um serviço público delegado pelo poder público concedente. E que a autorização de serviço público é um ato administrativo unilateral praticado pelo poder público concedente, delegando a prestação de um serviço público para o autorizatário, que pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. E estas criaturas aqui, regra, atuarão por sua conta e risco. Esta atividade delegada pelo poder público para os seus delegatários de serviço público, delegatários prestadores de serviços públicos, esta atividade será praticada por eles, regra, por sua conta e risco. Mas temos que lembrar que, além das regras normais de prestação de serviço público delegado para particulares, regidas notadamente pelo artigo 175 da Constituição da República. 175, e eu peço que você leia, por favor, o artigo 175, 175, regulamentado imediatamente pela Lei 8987 de 95, Lei 8987 de 95, que cai demais. Além destas figuras, nós temos também a iniciativa privada em parceria com a administração pública, na forma de parceria público-privada, também no formato concessão. Então, nós vamos ter a concessão de serviço público bipartida em duas espécies. Nós podemos ter a concessão de serviço público comum, concessão de serviço público comum, que é aquela regida pela Lei 8987 de 95, concessão de serviço público comum,
E nós temos a concessão de serviço público especial, que é aquela regida pela Lei 11.079 de 2004, parceria público-privada. Nós sabemos muito bem que a concessão especial, que a concessão PPP, que a concessão da lei especial, ela prevê duas espécies de concessão: concessão patrocinada ou concessão administrativa. Sendo a concessão patrocinada aquela em que, além da tarifa cobrada tradicionalmente, usualmente, do usuário do serviço público, o parceiro público, o poder concedente, também vai pagar um valor devido à sua concessionária. As concessões normais, comuns, são remuneradas pelos usuários. São remuneradas pelos usuários, podendo haver alguma fonte alternativa de receita, mas regras são remuneradas pelos usuários. O poder concedente não remunera. Na concessão especial, o poder concedente vai participar da remuneração. Se for concessão PPP patrocinada, o poder concedente paga, além da tarifa, paga pelo usuário. E se for concessão administrativa, concessão PPP ou patrocinada ou administrativa, se for concessão administrativa, a própria administração é usuária, sendo usuária, direta ou indireta, sendo usuária, a administração remunera. Aqui eu tenho uma atuação da iniciativa privada com fins lucrativos, ainda que preste serviço público com fins lucrativos, atuando, concorrendo com o setor privado. Então, nós temos aqui o chamado segundo setor, que a doutrina denomina de mercado. E além do primeiro setor, do segundo setor, aparece no nosso estudo o tal de terceiro setor. O tal de terceiro setor. O terceiro setor é onde eu encontro também a iniciativa privada. Só que neste caso aqui, a iniciativa privada não terá finalidade lucrativa. O setor privado aqui, diferentemente das sociedades empresárias, aqui nós temos associações, fundações. Não há fins lucrativos, sem fins lucrativos. E esta entidade privada vai atuar exercendo na sua vida privada uma atividade de utilidade pública. Aspas, muito cuidado, aspas, serviço público não estatal. Um serviço público não estatal. Vai exercer uma atividade de utilidade pública, uma atividade privada dela que atende à coletividade, que ajuda a coletividade, que é benéfica para a sociedade e que, obviamente, chama a atenção do poder público. Neste caso, o poder público pode se aproximar destas entidades. Regra geral, as entidades procuram o poder público. E o poder público pode ajudar para que estas entidades exerçam suas atividades de utilidade pública com muito mais qualidade, com muito mais agilidade, com mais eficiência. Neste caso, o poder público pode exercer uma atividade de fomento, incentivo em favor desses particulares,
para que estes particulares consigam melhor atender a coletividade dentro do que já fazem. Este fomento pode ser formalizado com base em leis que trazem regras específicas, ou não, pode ser um fomento mais genérico. Ou então pode não ter fomento nenhum. O poder público pode firmar uma parceria com a iniciativa privada, ou nem pode firmar. O poder público vai fomentar o setor privado. Se é setor privado, nós vamos chamar de organização não governamental, as ONGs. Se esta organização não governamental, normalmente, na forma de uma associação civil, lá do artigo 44 do Código Civil, normalmente, neste modelo de associação, esta organização não governamental poderá firmar uma parceria com o poder público na forma de uma lei, surgindo aqui, em razão da parceria, as chamadas entidades paraestatais, entidades paraestatais, que atuam paralelamente ao Estado, não fazem parte da administração pública, malgrado tenhamos doutrina dizendo diferente. Mas o posicionamento dominante é este. E aqui, exemplo de entidades paraestatais, que com base em leis firmaram parceria com o poder público, nós temos, por exemplos, meros exemplos, eu não estou esgotando as possibilidades. Nós temos as organizações sociais, da Lei 9637 de 98. Nós temos as organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, da Lei 9790 de 99. Nós temos as organizações da sociedade civil, da Lei 13.019, e outras entidades que aparecem por aí. Entidades filantrópicas, entidades ou fundações de apoio. Nós temos os serviços sociais autônomos, as entidades do Sistema S, que ao invés de uma parceria, elas são criadas por lei, é um modelito diferente. Mas nós temos também aquelas entidades entidades privadas sem fins lucrativos, que não firmaram parceria nenhuma, e eventualmente recebem doações, não se enquadraram em uma lei como estas, nas leis que eu falei, e aí continuam sendo meras ONGs. O que aparece para nós? As paraestatais, integrantes do terceiro setor. Elas recebem do poder público uma ajuda firmada em lei, em razão de lei, seja por contrato de gestão, seja por termo de parceria, seja por convênios, acordos, tudo nos termos das leis que envolvem estes institutos. Beleza? Elas recebem do poder público um fomento, na forma da legislação e de um termo firmado. Elas recebem a execução de um serviço público na forma da legislação e de um negócio firmado. Estas duas são denominadas entidades privadas, porém que receberam uma descentralização. Aqui ocorreu uma descentralização administrativa por outorga,
quando cria a administração indireta, aqui ocorreu uma descentralização administrativa, negocial ou por colaboração ou por delegação, quando se contratou uma entidade privada com fins lucrativos para a prestação de um serviço público, mantida a titularidade com poder concedente. E aqui houve uma descentralização administrativa social, em que o poder público apenas passou recursos, permissão de uso de bens públicos, cessão de pessoal, tudo dependendo do caso, na forma da lei e do termo firmado. Apresentei aqui para vocês 3 formas de descentralização administrativa, além do território federal. Território federal, nós sabemos que é uma autarquia geográfica da União. O território federal é uma autarquia geográfica federal que pode ser criado, malgrado, não obstante não exista o território no ordenamento jurídico hoje, na forma do artigo 18, parágrafo 2º da Constituição da República, o território federal pode ser criado por lei complementar. E, se criado, o território federal é uma autarquia, será uma autarquia geográfica da União. Nós teremos aqui a chamada descentralização administrativa, geográfica ou territorial. Beleza? Fechando o terceiro setor, o setor das organizações não governamentais. Alguns autores se arriscam a falar do quarto setor, é a parte da informalidade, camelôs, flanelinhas, atividades que não são regulamentadas. Há outro posicionamento advindo de uma ADPF do STF, no voto do ministro Marco Aurélio de Almeida Mello, em que deveria integrar o quarto setor as empresas estatais que exploram atividade econômica, mas aí não tem nada consolidado, nada firmado constantemente pela doutrina, beleza? O que nós temos classicamente é isso aqui. Então, deem uma olhada nisto e vamos avançar para o próximo tópico. Aquele abraço, até a próxima aula, bons estudos.